Caríssimos irmãos e irmãs, segundo São João, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Nós estamos há alguns dias do início da novena de Pentecostes, então é propício que nós comecemos a meditar um pouco mais a respeito do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo, da necessidade de termos amizade com o Espírito Santo. Pois bem, o Espírito é aquele que nos convence do pecado. No Evangelho de hoje, aqui no versículo 8º, capítulo 16, João capítulo 16, versículo 8º diz: "E quando o Espírito vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado." Nós vivemos em um mundo que não tem consciência do pecado, perdeu a consciência do pecado, brinca com o pecado, zomba do pecado como se fosse uma coisinha boba, tempera com a ideia de pecado produtos, festas, como se o pecado fosse uma realidade que nós deveríamos promover em nós. Perdeu a noção de pecado de tal maneira que não teme mais o pecado, se é que nele acredita. De modo que é tão importante nós cristãos retomarmos esta ideia, esta realidade fundamental para o Evangelho, para a Sagrada Escritura, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, possamos ser algo de diferente para o mundo. A sociedade, o mundo atual não teme mais o pecado, isto é, teme tantas coisas, teme a poluição atmosférica, teme os agrotóxicos nos alimentos, teme o câncer, teme a chikungunya, teme H1N1, mas não tem medo mais do pecado. Enquanto nosso Senhor diz, vocês podem encontrar lá em Lucas, capítulo 12, versículo 4, não temam aquilo que pode matar o corpo apenas, tema perder a sua alma no inferno. Mas quando eu digo nós, eu digo que essa realidade do mundo contaminou também os cristãos, de modo que os cristãos que deveriam ser luz para o mundo, que deveriam ter esta atitude diferente para que despertasse o mundo dessa anestesia espiritual, nós nos deixamos contaminar por esta realidade, de modo que nós começamos a temer, a tomar para nós, a assumir os temores do mundo e não a temer aquilo que nosso Senhor nos ensina a temer de verdade. Se nós analisarmos qual é a postura de muitos cristãos hoje em dia com relação ao pecado, aqui eu falo de cristãos, eu não estou falando somente do mundo. A atitude dos cristãos é o quê? É de se libertar do remorso do pecado, de se libertar da ideia mesmo, da lembrança do pecado. Elas não querem mais nem sequer sofrer as consequências daquele pecado, a ideia do pecado. Nós queremos tomar a pior atitude que existe, que não tomamos em nada na vida. Nós queremos tomar essa atitude com o pecado. Que atitude? De esquecer o mal. Imagine uma pessoa doente, com câncer, e o médico dissesse: olha, esquece que você tem câncer, esquece todo este mal que ele está lhe causando, esqueça. Quer dizer, qualquer pessoa diria: olha, para você
extirpar esse mal, você precisa assumi-lo. Para que você resolva este problema, não basta você jogar debaixo do tapete. Você precisa tomar consciência desta debilidade, desta doença que você carrega, para que você possa resolvê-lo, para que você possa curá-lo. Mas se você simplesmente resolve se esquecer daquelas consequências, daqueles sinais daquela doença, e o remorso, a tristeza do pecado é um deles. São Paulo ou São João, tenho quase certeza que São João, nos fala dos dois tipos de tristeza. Um que leva à morte, e outra tristeza que é dom de Deus. Uma tristeza diante do pecado que faz com que você fique preso naquela tristeza. Isto é, você se defronta com a realidade que você é pecador, você se defronta com a realidade dos seus pecados, e você mergulha naquela tristeza e nela fica preso. Você aceita aquela situação como se fosse a última palavra na sua vida. Essa tristeza é má, diz a Sagrada Escritura. Mas se você, ao se defrontar com os seus pecados, você se entristece, mas você dá o passo de pedir a Deus a graça de se libertar daquela realidade. Aquela tristeza é boa. Por quê? Porque levou você a uma conversão, a uma mudança. O que terrível seria se você simplesmente a ignorasse, que você não sentisse mais o remorso, a tristeza daquele pecado na sua vida. Pois bem, então, ao invés de nós, cristãos do mundo, querer se libertar do pecado, nós queremos nos libertar do sentimento de culpa. O quanto as pessoas têm uma visão terrível da culpa. A culpa em si, ela não é boa, mas quando você sente culpa, você não sentir culpa seria terrível. Uma pessoa que nunca sente culpa é uma pessoa doente. Então, é algo bom de você parar e dizer: aquilo não é bom, aquilo é um mal e precisa ser extirpado da minha vida. São João, ele diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça a todos nós. Quantas vezes, meus santos, no próprio confessionário mesmo, as pessoas vêm e falam dos seus pecados com diminutivos, falam dos seus pecados de uma maneira jocosa até, confessam os seus pecados e você se pergunta: será mesmo que a pessoa está arrependida? Porque a maneira como ela fala dos seus pecados, ela se esqueceu de que o pecado é uma ofensa a Deus e de que o pecado é um veneno para a sua alma, independentemente se é pecado mortal ou venial. Isto é, todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado deveria entristecer a sua alma. Todo pecado deveria despertar em você um desejo sincero de se libertar dele, e não de você, porque o pecado é venial, você simplesmente o apresenta, quando o confessa, o apresenta de uma maneira tão superficial que você fica se perguntando se aquela pessoa tem consciência de que Jesus morreu também pelos seus pecados veniais, de que o sangue de Cristo foi derramado por nós por causa de todos os nossos pecados. Pois bem, mas voltando então à afirmação de que nós temos pecados, e do mundo que quer se esquecer da ideia de pecado, do mundo que, ao invés de querer se libertar do pecado, quer se libertar da ideia do pecado, do remorso do pecado, do sentimento de culpa do pecado.
Quantas pessoas, muitas pessoas, vão tentar convencer os cristãos de que o remorso, o sentimento de culpa, a lembrança do pecado, esta é uma ideia má e que entristece os cristãos. Enquanto Jesus diz, lá no Evangelho, lá na carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e tornamos Deus um mentiroso, que diz que temos pecados. O Novo Testamento, de uma maneira especialíssima, está repleto de afirmações de que nós temos pecado e de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, disse São João Batista, aquele que tira o pecado do mundo. Se nós nos esquecemos desta realidade, nós iremos esvaziar o Novo Testamento, porque Jesus morreu por nada. Jesus nos libertou de nada. Por quê? Porque o pecado é uma coisa da nossa cabeça, é simplesmente um sentimento de culpa que eu crio, mas não uma realidade que ofende a Deus e que destrói a minha alma. Pois bem, eu dizia no início da missa que nós estamos nos aproximando do início da novena de Pentecostes, que nós precisamos ter essa intimidade, essa amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é aquele que nos convence de que somos pecadores. Mas somente isso? Queremos apenas ser convencidos dos nossos pecados e nada mais? Não, meus santos. Nós queremos nos convencer. Nós queremos nos convencer dos nossos pecados, porque nós queremos pedir a Deus que nos conceda a graça de nos libertar deles. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor a Deus que não apenas é o amor de Deus, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, como é também o amor de Deus que nos coloca, que nos concede interiormente a graça, a força, a vontade de romper com o pecado. Porque nós compreendemos o pecado como se ele fosse uma transgressão legal, isto é, Deus disse que era proibido fazer isso, mas se Deus quisesse, poderia ser proibido o contrário. Então Deus disse, como se fosse o semáforo, é proibido atravessar o semáforo quando ele está vermelho. Simplesmente isso. Não, o pecado ele é mau. O pecado ele é uma doença. O pecado ele me destrói. De modo que o amor a Deus me dará a força, esta consciência e a vontade de romper com todos e quaisquer pecados. Pedir o Espírito Santo não apenas para que Ele me dê a sabedoria e eu veja, isso não agrada a Deus, isso me faz mal, mas para que eu não queira aquela realidade, para que eu ame a vontade de Deus, para que eu ame os mandamentos de Deus, para que eu deixe de ser seduzido pelo inimigo e deixe de ver os mandamentos de Deus como coisas opressoras, como mandamentos rigorosos, como aquilo que tolhe a minha vontade, mas veja que os mandamentos de Deus são bons, que a lei do Senhor Deus é perfeita, que é um conforto para a alma, que os mandamentos de Deus são a minha felicidade e que o pecado é mau, seja ele um pecado grave, seja ele um pecado mortal, seja ele um pecado venial, é sempre algo destrutivo para mim e para os meus irmãos, porque de alguma maneira
eu me torno instrumento de destruição para os meus irmãos. É isto que significa dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado. Não apenas da existência dele, mas de quão mal é o pecado na nossa alma e o quanto dele nós precisamos nos afastar e nos aproximar de Deus. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peçamos o amor de Deus. Peçamos a Deus que por misericórdia nos conceda mais do seu amor. Ele tem nos amado, mas nós somos tão ingratos que não estamos valorizando o amor de Deus. Ele tem nos amado, mas nós temos desperdiçado o seu amor. Ele tem nos amado, mas nós não temos deixado que esse amor entre mais profundamente na nossa alma. Peça a Deus: meu Deus, eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor para que eu te ame com mais generosidade. E para que eu te ame com mais generosidade, eu preciso me libertar dos pecados, porque me impedem de te amar. Os pecados, eles apertam o meu coração, eles atrofiam o meu coração, tornando-me egoísta, tornando-me apegado a mim mesmo. Concede-me, Senhor, generosamente o teu Espírito Santo, para que eu te ame cada vez mais com o mesmo amor que de ti tenho recebido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.